Olá, Divina! Olá, Divino! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa série de lives, Os Segredos da Prosperidade. É muito bom ter você aqui comigo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo e já repete comigo: eu vivo a prosperidade com facilidade, porque aqui você aprende tudo para atrair prosperidade e realizar os seus sonhos. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. E a live de hoje é uma live para responder perguntas sobre uma técnica ensinada na Lei da Atração, onde ela diz o seguinte, resumidamente, né? Porque na verdade tem uma teoria por trás disso, mas a gente vai ao longo da live falando um pouquinho sobre isso, que é aquela história que o pessoal diz assim: finge que algo na sua vida é real para que isso se torne realidade ao longo do tempo, isso possa se tornar realidade na sua vida. E essa técnica, ela causa muita confusão na cabeça das pessoas, mas já já a gente chega lá. E caso você não me conheça ainda, eu sou Nina Rosa, sou psicoterapeuta, terapeuta para expansão da consciência e facilitadora de reprogramação mental. É muito bom ter você aqui comigo. E eu separei alguns tópicos aqui para falar para você, para a gente deixar isso muito bem claro, muito bem esclarecido, para que não tenha nenhuma dúvida com relação a isso, tá? Então, essa é uma técnica da Lei da Atração e ela acaba gerando muita confusão, muita dúvida na cabeça das pessoas. E as pessoas acabam até me perguntando, mandando mensagens perguntando sobre essa técnica, né? Que é a técnica finge que é realidade, que isso se torna real na sua vida. Faça de conta que isso já existe, que isso já faz parte da sua vida, e aí você vai ter a oportunidade de materializar, de realizar isso na sua vida. E isso gera muita confusão, tá? E a primeira confusão, a primeira pergunta, aquela que dispara na cabeça das pessoas e que disparava na minha também, que eu vou explicar para você o que acontecia comigo, que é a perguntinha assim: mas se eu fingir que é realidade na minha vida, algo que não é realidade, eu não vou ser uma mentirosa, um mentiroso? E isso fica norteando a cabeça das pessoas e acaba trazendo mais malefícios do que benefícios dentro do processo da lei de atração e da realização de sonhos, da materialização de realidade, da manifestação da realidade na sua vida. O que acontece? Você não vai ser uma pessoa mentirosa, né? Porque, na verdade, você vai estar realizando um processo que ele é um processo que é uma técnica na sua vida e que você não vai, olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, que você não vai fazer isso pelo outro ou para o outro. Você vai fazer isso para você e por você e somente com você. Tá? Então essa é uma grande diferença de você pegar e dizer assim para as pessoas: olha, eu tenho uma casa própria, sendo que você não tem essa casa própria. Isso é uma mentira, porque você está dizendo para a pessoa que você tem algo que você não tem ainda na sua vida. Agora, quando você cria um espaço seu, um momento seu, um local onde ali é o seu refúgio mental e você vai colocar essa técnica em prática, você não vai estar sendo mentirosa, mentiroso. Agora entra uma questão que eu vou falar sobre mim, sobre a minha pessoa. Eu sou uma pessoa que tem uma característica de ser assim, muito racional, de ser muito certinha, vamos dizer assim, né? De ser 8 ou 80, acabando tendo até um perfil mais de pessoa mais radical, né? Na forma de ler as informações, de ver o mundo, de ver tudo que acontece à minha volta. Vamos dizer assim que eu sou aquela pessoa que leva as coisas quase que na literalidade. Então, para quem tem esse perfil de levar as coisas dentro da literalidade, nós temos muita dificuldade
para fantasiar as coisas, para ver esse processo de fantasia, né? Esse processo de fingir que é realidade para que isso se torne real. Então esse era um grande problema. Então você não está sozinha, não está sozinho dentro desse processo, porque realmente muitas vezes o nosso ego, que é um ego muito rígido, vai dizer assim para você: você está fazendo essa visualização, mas isso não é realidade na sua vida, isso é mentira. Então por isso que eu sempre ensino uma técnica. Quando você for fazer afirmações positivas, por exemplo, que é uma técnica que não tem nada a ver com essa, ou até tem, dependendo da forma como você vai fazer isso. Se você entrar em estado meditativo e utilizar uma técnica dentro, porque essa forma de expressão que as pessoas dizem, finge que é real para se tornar realidade, é uma força de expressão dentro de uma técnica chamada visualização criativa. Tá? Então você entra em estado meditativo e você usa a visualização criativa, que é se ver dentro dessa realidade. Então esse finge que é real, na verdade tem um nome, uma técnica chamada visualização criativa, tá? Então não fique tão preso a essa questão do finge que é real para se tornar realidade na sua vida, tá? E como eu estava dizendo, eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade com relação a isso. Eu já tive muita dificuldade, já melhorei muito, que é essa questão de me ver dentro de uma realidade onde aquilo ainda não está na minha vida. Então, o que você pode fazer para burlar isso? Você pode dizer nas afirmações positivas, por exemplo, e se eu já estivesse com a minha casa própria, qual seria a minha sensação? E aí você vai buscando essas sensações dentro de você. Então, tem formas de burlar esse ego muito rígido, que faz com que a gente não se permita fantasiar, não se permita ver aquela imagem como realidade na nossa vida, tá? Então, isso é super normal que você pense assim, mas lembra que essa técnica tem um nome, é visualização criativa. E dentro da visualização criativa, você pode utilizar essa técnica de fazer de conta ou fingir que é realidade na sua vida para que isso se torne realidade. Mas a gente vai esmiuçando aqui. Então a primeira pergunta que as pessoas fazem é: mas eu não vou ser uma pessoa mentirosa se eu ficar fazendo isso? 2. Eu não vou me tornar uma pessoa fútil? E aí, eu vou dizer para você o seguinte: você não vai se tornar uma pessoa fútil, porque essa é uma técnica da lei da atração que ela é muito divulgada por diversos estudiosos da lei da atração. E eu trouxe alguns nomes aqui hoje, não são todos os nomes, porque são muitos nomes. Bob Proctor, Esther Hicks, Joy Vitale, uma pessoa que tem o codinome de Shakti e tantos outros, né? Tantos outros estudiosos, gurus, pessoas que sabem do que estão falando, eles são pesquisadores, são estudiosos, neurocientistas e por aí vai. Tá? Porém, eu preciso te dizer uma coisa que é bem real e bem verdade. Caso você não acredite na técnica, não faça. Então, se não faz sentido para você, se você não confia na técnica, se você não acredita, não faça. E por que a gente orienta que você não faça? Por que eu estou orientando você agora para que você não faça esta técnica ou qualquer outra técnica? Porque a dúvida, ela gera um sentimento de que aquilo não vai acontecer, de uma falta, de uma insegurança. E essa é uma energia que não vai contribuir para que você materialize. Então a dúvida,
ela quebra todo o processo de materialização e manifestação da realidade na sua vida. Então só faça uma técnica se realmente fizer sentido para você. Se aquilo toca mesmo o seu coração, se você se sente bem, se isso faz sentido para você, então faça. Caso contrário, escolha uma outra técnica. Existem diversas técnicas que você pode utilizar, que você pode fazer. Eu já te ensinei aqui como você pode quebrar essas objeções, né, que estão ali guardadas dentro do nosso ego, que fazem parte das crenças limitantes. As crenças limitantes, elas estão guardadas dentro do nosso inconsciente. E muitas vezes elas estão ali, muitas vezes não, elas estão sempre operando, sempre direcionando a nossa vida. Por mais que a gente diga assim, eu sou uma pessoa livre, eu sou uma pessoa que faço as minhas escolhas livremente, que nada me prende. Na verdade, nós estamos o tempo todo agindo sobre a influência das crenças. Então, é importante que a gente pense sobre isso. Só fazendo um parêntese aqui, né, daquilo que está dentro do nosso inconsciente. Mas respeite o seu processo. Se você não confia, não acredita, não faça. E você não vai se tornar uma pessoa fútil, babaca, sei lá qual o nome que você queira dar para isso, ou se sentir mal se você estiver fazendo a técnica, porque é uma técnica que é comprovada cientificamente. As pessoas somente utilizam esse nome, finge que é realidade, para se tornar real, porque de certa forma é isso que vai acontecer. Mas você está amparado dentro de uma técnica chamada visualização criativa. E talvez você esteja se perguntando, se você ainda não entendeu, eu posso dizer para você agora o que é a visualização criativa. Visualização criativa é uma técnica onde você entra em estado meditativo, onde você baixa a sua função cerebral, né, as ondas cerebrais, você vai baixar, e dentro desse processo você vai fazer o trabalho de visualização criativa. Por exemplo, você deseja ter ali a sua casa própria, você deseja ter o seu carro, você deseja uma viagem, só que tem que ser tudo muito específico, sabe? A viagem, por exemplo, você tem que definir qual é a cidade, pelo menos, né? Então, quando você decidir o que você realmente quer, você vai trabalhar a visualização criativa se vendo dentro dessa realidade, como se isso já fizesse parte da sua vida. E você vai fazer isso com riqueza de detalhes. E quando eu digo riqueza de detalhes, eu estou dizendo sobre a força das emoções. As emoções, elas englobam os pensamentos e sentimentos, tá? Então, você pensa sobre aquilo e você sente aquilo, e mais ainda, você vê a imagem, você se vê dentro daquela realidade. Você sente o que você sentiria ali naquele momento. É como se você sentisse os seus pensamentos, é algo surreal. Você vai sentir o calor, você vai ouvir as vozes das pessoas, você vai ver sei lá, um lago, um rio. Se você for para uma cidade onde tenha lago, rio, você vai não somente ver, mas você vai ouvir os barulhos, os sons, você vai sentir a temperatura do local, a temperatura daquela água. Então é algo muito, muito real que você vai trazer para você dentro desse processo de visualização criativa. Então não é algo solto, é algo que vai ter um começo, um meio, um fim, um propósito. E aqui eu trouxe para você tudo muito explicado, tudo muito detalhado, para você ter aí a certeza de que você está fazendo da forma correta. Mas eu volto a repetir, só faça se isso realmente fizer sentido na sua vida, se isso for para você algo que remete à realidade, algo que você
sente que faz sentido e que você entende que isso vai se concretizar, que isso vai ser uma realidade na sua vida. Então, não faça algo que você não acredite, porque você quebra todo o processo de manifestação. É como se você tivesse ali criando duas forças. Uma força onde você deseja algo, só que o desejar já é algo que está relacionado à falta, e aí você aqui tem a dúvida do outro lado. Então, o que vai acontecer nesse momento? São duas forças antagônicas. Uma força aqui de alguém que quer alguma coisa, mas ainda não é real. Olá. E aqui do outro lado a dúvida. E normalmente, quando nós estamos ali sendo levados pelas crenças limitantes, o que vai acontecer? O que vai ter mais força? O que vai ter mais energia? É aqui, é a dúvida. Então, isso não vai se tornar realidade na sua vida, ok? Eu queria saber de você, se você já passou por isso, se essas perguntas que eu trouxe aqui hoje, você já se fez sobre essa técnica, se você conhecia essa técnica, se você já fez essa técnica. Eu quero saber tudo, já me coloca todas as informações, tudo aquilo que você já experienciou. Se você não experienciou ainda essa realidade, então já aproveita e assiste de novo esse vídeo para você ter aí todas essas informações. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Então assiste de novo, eu vou deixar essa live salva, né? Eu vou salvar ela aqui no Instagram e vou deixar ela também no YouTube e no Facebook. Então você vai ter a oportunidade de assistir depois e assistir novamente, para que você guarde essas informações, que são informações muito importantes. É algo que eu já estudei, e não só estudei, como eu já vivi isso. Então isso é algo que fez parte da minha vida e faz parte, só que hoje faz parte de uma forma diferente, porque realmente existem algumas barreiras inconscientes que a gente pode ir burlando elas. Então por isso eu trago todas essas informações para você e trago com riqueza de detalhes para que você possa fazer tudo da melhor forma e da forma correta, para que você possa ter aí a realização dos seus sonhos, para que você possa ter uma vida de prosperidade, mas não uma prosperidade qualquer, uma prosperidade com facilidade, uma prosperidade completa. Então, por isso que eu estou aqui trazendo essas informações, e eu estou curiosa para saber sobre isso na sua vida. Se você já viveu isso, se já aconteceu com você, quais foram as suas experiências com relação a essa questão, se essa técnica é novidade para você. Então, realmente, quando você começa a acreditar em alguma coisa, aquilo se torna real na sua vida. Para pensar quando você disse assim: tô com medo, eu vou escorregar ali, e você não foi lá e escorregou. Então vamos usar essa técnica para as coisas boas, para algo que seja real, tipo, vou ganhar na Mega Sena, vou conquistar a minha liberdade financeira, vou comprar o meu carro. Então, assim, claro que a gente sabe que tudo isso que eu estou falando aqui, que envolve questões materiais, depende de ação também, tá? Não é simplesmente você ir lá fazer a mentalização, fazer o processo de visualização criativa e ficar só nisso, tá? Não é só isso. Mas as suas energias, elas podem ser o seu principal fator de bloqueio ou de atração da prosperidade. Quando eu digo prosperidade, talvez é uma palavra muito ampla, mas coloca aí essa questão para dentro do seu sonho. Qual é o seu sonho? Qual é a energia que você emite, que você emana quando você pensa no seu sonho, naquilo que você deseja na sua vida? Se você para pensar sobre isso, e você percebe que quando você pensa no seu sonho, que seja lá o que for, uma viagem, uma casa, um carro, e você sente
como se aquilo fosse muito distante para você, como se aquilo não fizesse parte da sua vida, como se aquilo fosse impossível. Então é essa energia que você vai estar emanando o tempo todo, e é essa energia que retorna para você. E você pode dizer assim, é fácil para você dizer isso, porque você já está num nível superior que o meu. Pessoal, eu faço questão de contar sobre os meus desafios, sobre todas as minhas dificuldades para vocês saberem que é real e que existe a possibilidade de que a gente faça novas escolhas o tempo todo e que a gente mude a nossa vibração, que a gente eleve a nossa frequência vibracional. A gente tem que ajustar as nossas emoções e aí contempla pensamento e sentimento, como andam os seus pensamentos, como andam os seus sentimentos. E, como eu sempre digo, tenha paciência, coragem e auto-amor. É um tripé que vai te acompanhar por todo esse processo. E dentro desse tripé tem algo que é a base de tudo isso, que é o autoconhecimento. Se você não trabalhar o autoconhecimento, você vai ficar patinando, dando voltas. Então você não vai conseguir ir para o outro passo, para o outro nível. Tá? E eu falo isso não para te desanimar, mas para dizer para você que existe sim um processo, que existe um caminho, que existe uma forma de você criar uma nova realidade, que é fazendo novas escolhas. Novas pequenas escolhas criam novos hábitos. De novos hábitos viram rotina. Dessas rotinas você cria novos hábitos. E dos novos hábitos você cria novos comportamentos. E de novos comportamentos você cria novos programas mentais, que é aquilo que eu chamo de reprogramação mental. Então existe sim um caminho, só que precisa ter paciência, coragem, auto-amor e trabalhar o autoconhecimento. E a terceira pergunta, a terceira dúvida que fica na cabeça das pessoas é: se eu fizer essa técnica, a técnica finge que é real para isso se tornar realidade na sua vida, eu não vou ser uma pessoa que vou viver só no mundo da fantasia se eu fizer isso? Eu digo para você que não, porque você não vai ficar só fazendo isso, você não vai ficar o tempo todo fingindo que é real. E na verdade é aquilo que eu falei no primeiro momento, você não vai ficar falando sobre isso com as outras pessoas, isso é seu, é um momento seu, você vai criar o seu espaço só seu, aquele espaço mental onde você vai trabalhar isso. Agora, se você ficar falando para as pessoas que você tem aquilo que você não tem, aí sim, é fantasia, aí já é de uma outra ordem, então isso não é real, tá? Então, o processo criativo, a visualização criativa, ela é sim importante, mas ela vai ser feita em momentos pontuais, em momentos cruciais, com uma técnica. Você vai entrar em estado meditativo, você vai fazer as respirações, então será em momentos específicos. E claro, você não pode ficar só na técnica, você tem que estar aberto para receber as informações que vão começar a chegar para você, as sincronicidades, as coisas que você acha que são coincidências e que não são coincidências. Então essas coisas vão começar a aparecer para você. Então por isso que a gente diz do processo de autoconhecimento, porque quando você começa a fazer o processo de autoconhecimento, você começa a se abrir para novas oportunidades, você deixa de ser uma pessoa que vai julgar tanto, porque o julgamento, ele priva você de receber contribuições. Quanto mais aberto você estiver para receber contribuições, mais você vai ter um caminho aberto, você cria um espaço energético, você abre um campo vibracional energético onde você se coloca numa posição de recebedor, e aí vai chegar diversas coisas para você. Chegarão pessoas, informações, filmes, você vai passar do lado de pessoas e você vai ouvir
uma conversa, não que você vai prestar atenção na conversa das pessoas, não é isso, mas você vai ouvir uma palavra, uma frase que vai fazer sentido para você, você vai começar a ver horas iguais, números repetidos, e isso são sinais para que você se abra ainda mais para receber ainda mais informações, mais contribuições para que você possa dar o próximo passo, para que você aprenda cursos, para que você descubra novas formas de receber dinheiro, por exemplo, para que você possa criar novas formas de ter múltiplas fontes de renda, para que você possa receber informações. Então, entende que o processo de autoconhecimento é essencial para quem quer ter prosperidade, porque você deixa de ser uma pessoa que está fechado, você se abre, você deixa de julgar a si, deixa de julgar o próximo, e quando você faz isso, você baixa as barreiras e você se abre para receber contribuição, tá? Então é isso. E aí, quando você está dentro desse processo, você se abre para ir para a ação. A ação vai fazer parte da sua vida. Não é só fazer técnicas, é se abrir para receber informações, contribuições, seja lá de onde elas vierem, para que você possa passar para a ação, ok? Pessoal, muita gratidão. Eu quero agradecer a você que acompanha minhas lives ao vivo, a você que assiste minhas lives depois, a você que deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta, a você que compartilha meus vídeos com outras pessoas, que deixa aí o seu gostei, que deixa o coraçãozinho, que faz parte desse processo de ser abundante. Aquele que espalha informação para ajudar o próximo é um ser abundante. Então eu só tenho que agradecer a todas essas contribuições que eu recebo diretamente e indiretamente de todos vocês. Gratidão, abraço de luz, e eu peço para que você, que quando você deixar o seu comentário, diga de que cidade que você está me assistindo, para que eu deixe um abraço para você e para todos da sua cidade. E a gente se vê então no próximo vídeo, na próxima live. Tchau!